Olá! Aqui na TV Assembleia você acompanha os principais assuntos que abrangem os mais diversos setores da nossa sociedade. Nesta edição, vamos falar sobre achados e perdidos e quais as suas implicações no campo social e jurídico. Eu sou Gustavo Fax e você acompanha comigo agora o programa Fique Ligado da TV Alemes. Você já perdeu algum objeto como celular, carteira, chaves ou até mesmo dinheiro? Saiba que isso acontece com mais frequência do que se pensa e com objetos que a gente nem imagina. Se tem muita gente que perde coisas por aí, tem também quem acha e faz de tudo para devolver, inclusive dinheiro. O documentário Achados e Perdidos conta a história de pessoas que só descansaram após encontrar o dono de objetos perdidos. E para quem acha que achado não é roubado, fica a dica. De acordo com o Código Penal, não devolver um bem pode significar crime de apropriação indevida de objeto alheio. Quer saber mais? Não perca o documentário Achados e Perdidos, realizado pela TV Justiça. O que tem em comum uma dentadura, uma cadeira de rodas e um álbum de bebê? Esses objetos foram perdidos e encontrados no metrô do Distrito Federal. Já encontramos aqui muleta, cadeira de roda, dentadura, televisão, tanquinho de lavar roupa, toda coisa que você nem imagina que alguém possa perder, eles perdem. Mala de viagem, as pessoas saem para viajar, perdem a mala, álbum de bebê, álbum de formatura, tudo que você pensar, as pessoas conseguem perder e a gente não consegue entrar em contato. Esse álbum do bebê acho que é de São Paulo, do pessoal de São Paulo, o álbum de formatura de Minas Gerais, entendeu? Então, é difícil. E antigo, né? São antigos. A cada dia, em média, 160 mil pessoas passam pelo metrô da capital do país. E tem muita gente distraída. Só em 2022, mais de 9 mil objetos foram esquecidos nos vagões. O bom é que tem muita gente atenciosa que encontra e deixa nos achados e perdidos. Um serviço que a Lourdes conhece muito bem. Entrei na primeira turma de agente de estação, em 97. Não existia praticamente nada ainda, né, no metrô, nem as estações prontas, e muito projeto ainda estava em construção, inclusive o posto de achados e perdidos. E a gente foi montando, começou a montar. E eu comecei a trabalhar aqui desde que montou. Estou aqui até hoje, eu digo que esse é a menina dos meus olhos. Até São Longuinho, o santo que ajuda a encontrar coisas perdidas, quem diria, veio parar aqui. Tudo que as pessoas perdem acaba vindo para cá. Usuário que acha atrás, funcionário que acha atrás, motorista de táxi que alguém esquece lá atrás, pessoal do Uber traz, pessoal do hospital, pessoal dos bancos, muita gente que já conhece o posto, já trazem as coisas para nós, não é só dentro. Funciona mais aqui, mas muita coisa vem de fora também, entendeu? Para nós. E fica aqui com a gente o máximo tempo que puder. Objetos ficam 180 dias, depois disso a gente faz uma seleção, o que pode ser aproveitado vai para doação, o que não pode vai ser incinerado. Documentos ficam com a gente, quase esse prazo também, está mantendo o máximo de tempo possível, depois disso a gente manda para a Polícia Civil, que a Polícia Civil já tem a ocorrência de quem perdeu e ele faz esse cruzamento lá. Isso com eletrônicos, com os documentos pessoais, e assim a gente vai conseguindo, um ajudando o outro. Para ajudar ainda mais, Lourdes criou o projeto Guarda-Chuva Compartilhado, que empresta guarda-chuvas esquecidos nos trens e nas estações para quem não tem durante o período de chuvas. Chegavam muito guarda-chuva e a procura era pequena, porque um guarda-chuva custa o quê? R$10, R$20. A pessoa não vai gastar R$20, R$10 para vir buscar um guarda-chuva arriscado de encontrar. E não tinha como fazer, então eu vou mandar isso para doação, não tem utilidade na doação. E eu vi que aqui muita gente chega na época de chuva, fica ali na porta do nosso posto, querendo ir para o hospital, ir para uma consulta, ir para um trabalho. E não tinha, a gente acabava emprestando o meu guarda-chuva pessoal para esse povo. Aí eu resolvi achar que era melhor pegar esse guarda-chuva do usuário e devolver para ele dessa forma. Metrôs de todo o país contam com postos de achados e perdidos. Serviço que também é oferecido nos Correios, mas aí só vale para documentos de identidade. Em 2022, cerca de 125 mil foram entregues em agências de todo o país. Movimento que aumenta em época de festas como o Carnaval. E tem gente que é reincidente. O caso mais curioso que nós tivemos em Brasília
foi de um brasileiro que perdeu a identidade, a primeira via. Quando chegou no correio, fizemos o cadastro. Posteriormente, nós fomos fazer o cadastro de novos documentos e encontramos também a segunda via. Ou seja, o mesmo brasileiro perdeu as duas vias no Distrito Federal no ano 2023, no Carnaval. Esse foi o caso mais curioso que tivemos. Quando um brasileiro perde os documentos e um outro encontra, ele pode direcionar a qualquer unidade dos Correios no Brasil, entregar esses documentos vão ser encaminhados para uma unidade do Correio, onde tem o programa Achados e Perdidos. Após 60 dias, se o titular dele não vier retirar esses documentos, esse documento é encaminhado para a origem de quem produziu esse documento. Por exemplo, se for uma identidade, esse documento é encaminhado após 60 dias para a Secretaria de Segurança Pública. Se for uma carteira de habilitação, se for um documento de carro, ele vai para o Detran. Se for um passaporte, ele vai para a Polícia Federal e assim sucessivamente. Mas se a pessoa estiver viajando e perder um documento? Caso esse documento esteja dentro das unidades dos Correios e ele mora em um estado e o documento foi encontrado em outro estado, pelo próprio site ele pode solicitar que esse documento seja encaminhado para os achados e perdidos dos Correios mais próximos da sua unidade. E aí ele paga apenas uma taxa de R$ 6,95 no ano de 2023 para a retirada desse documento. E o que será que a gente encontra na nossa legislação sobre achados e perdidos? A nossa legislação, o Código Penal, totalmente contrário ao ditado popular que diz achado não é roubado, esse ditado popular é totalmente equivocado, ele é errado. Configura, sim, crime de apropriação indevida de objeto alheio, que poderá, inclusive, ser aplicado uma multa e pena de detenção de 1 ano. O nosso Código Civil, no artigo 1233, ele estabelece que todo aquele que encontrar coisa alheia perdida, ele deverá restituir ao dono ou então ao legítimo possuidor. Ou seja, o descobridor, aquele que descobre aquele bem, ele deverá devolvê-lo ao proprietário ou então tentar localizar quem é o proprietário, quem é o dono. Caso ele não o identifique, não consiga identificar ou localizar quem é o proprietário deste bem, ele deverá entregar esse bem, esse objeto, em alguma autoridade pública, no caso, por exemplo, uma delegacia de polícia. Mas poderia ser no achados e perdidos de um Correios, no achados e perdidos de um shopping, de alguma instituição pública que tenha esse serviço de achados e perdidos. E uma curiosidade, pela lei, quem encontra um objeto perdido tem direito a ser recompensado. E o direito daquele que restitui o bem, ele também é garantido. No artigo 1234 do Código Civil, ele diz que todo aquele que restitui objeto alheio, ele terá direito a ser recompensado. O que é que a legislação diz sobre essa recompensa? Essa recompensa nunca poderá ser inferior a 5% do valor do objeto e será acrescido de todas as despesas que aquele descobridor despendeu para a conservação, inclusive para o transporte daquele objeto, daquele bem. Não havendo consenso entre as partes, o descobridor ele poderá acionar o judiciário. E quais são os critérios que o judiciário irá dispor para chegar a um valor justo para uma devida recompensa? Serão 3 critérios que serão analisados. Primeiramente, a dificuldade do descobridor a localizar o proprietário, o grau de dificuldade de tentar localizá-lo e o terceiro ponto, ele irá analisar a capacidade econômica tanto do proprietário quanto do descobridor. Mas tem gente que nem quer saber de recompensa, só de ajudar já fica feliz. O mecânico Valdeir, conhecido como Ligeirinho, já fez a alegria de muitos distraídos. Eu vi a hora que o cidadão saiu do banco, eu estava no banco também, e ele saiu apressado, porque ele entrou no banco errado. E ele correndo com a jaqueta, bateu o braço, o envelope pulou da jaqueta dele, ele não viu. Aí eu gritei o rapaz na ocasião. Ô! Aí o cara olhou para trás, aí que ele correu. Eu acho que ele ficou com medo, com a quantidade de dinheiro que ele estava no bolso, mas ele nem se deparou que ele tinha perdido o dinheiro. Aí eu gritei com ele, você não perdeu nada? Aí ele parou.
Ele deu aquele susto e parou, né? Aí eu peguei e fiz assim pra ele, né? Tava até amarrado com a liga de borrachinha ainda, mas nem sabia que ele tinha dentro, tava enrolado. Quando eu entreguei pra ele o dinheiro, ele falou assim, rapaz, eu não posso te dar nem um café, porque o dinheiro não é meu. Eu falei, não, também não quero não. Mas ele falou assim, ó, aqui tem R$19.500 aqui dentro desse envelope. Era muito dinheiro, entendeu? Eu falei, rapaz, e como é que tu anda com um dinheiro desse todinho? Ele falou, é que eu sou office boy, tô fazendo serviço pra firma. Era de um material de construção. Ligeirinho já recorreu até às redes sociais para encontrar o dono de um envelope com dinheiro que ele achou na rua. Eu encontrei este envelope com a quantia de dinheiro dentro. Estou procurando o dono desse envelope. Meu genro, na ocasião, estava trabalhando comigo aqui, né? Aí ele falou assim, vamos fazer um vídeo e colocar no WhatsApp aqui. Aí eu falei, então lasca a brasa aí. Aí ele filmou, jogou no grupo daqui, do grupo daqui caiu pro outro grupo lá do Sobradinho 2. Do grupo Sobradinho 2 jogaram pro Fercal e aí espalhou. Espalhou e foi parar até nos Estados Unidos, essas filmagens. O vídeo viralizou. Muita gente ligou se fazendo passar pelo dono do dinheiro. Mas Ligeirinho só entregou quando ouviu a resposta certa sobre o que tinha dentro do envelope. Ele falou assim, ó, antes de mais nada, eu já vou te falar o que tem dentro do envelope. Falei, tem tanto em dinheiro, tem tanto em moeda e tem um papel escrito isso, isso e isso no envelope. Falei, pode me buscar que é seu Fausto. Aí ele pegou, tirou ainda uma gratificação para me dar. Aí eu falei, não, Fausto, pode ficar aí. Você tá precisando, é de você inteirar pagar a prestação de sua moto e tal. Não tem problema, não, moço, mas pode pegar. E nessa ocasião, que eu já estava devendo também, tinha que pagar a prestação do meu cartão, tinha que pagar água, luz e estava fraco de serviço, né? Aí nisso aí eu falei, Deus me dá em dobro, né? E Deus me deu em quádruplo, né? Porque quem estava me devendo na época, que assistiram essas reportagens, fizeram questão de vir aqui me pagar, entendeu? Eu paguei aluguel, paguei minha prestação de cartão, paguei água, luz, paguei tudo, entendeu? Ainda sobrou dinheiro para comer uma linguiça assada ainda no final de semana, né? Então, o que é da gente, o que é dos outros, né? Para quem acha um bem e devolve, a sensação é de dever cumprido. Mas e para quem perde um objeto, como o celular? A esteticista Lina esqueceu o aparelho em uma loja em Portugal e passou por momentos de desespero. Eu só pensava assim, nas fotos que eu tinha tirado, o tanto de fotos que eu tinha tirado, que eu tenho mesmo, assim, tudo que eu faço, né, todos os procedimentos que eu faço estavam no celular. Procedimentos de antes e depois, protocolos, tudo, documento, tudo no celular, estava tudo ali no celular. E aquela sensação horrível, né, de perda, né, que é horrível. E além do que eu estava em outro país, né, então foi bem difícil, foi chato. Uma funcionária da loja guardou o telefone que foi devolvido para ela. Mas não é que 2 meses depois a situação se repetiu? Desta vez no aeroporto do Rio de Janeiro. Fui pegar a bolsa para pegar o celular, aí foi que eu lembrei. Eu falei, meu Deus, eu esqueci, a última vez que eu falei foi com os meninos, né? Eu deixei no banheiro, então, não, gente, sério, vocês não pegaram? Não pegamos, claro que não. Ai, moço, pelo amor de Deus, volta aqui. É o moço do Uber, né? Volta aí, pelo amor de Deus, volta. É meu celular, é tudo lá, tudo mesmo, né? Mais uma vez, Lina contou com a honestidade das pessoas. Uma funcionária da limpeza achou o aparelho e fez questão de devolver pessoalmente. E eu fiquei muito feliz e agradecida, né? E me senti orgulhosa nesse momento, assim, porque por ser brasileira, né? E por assim, uma pessoa que do Rio de Janeiro ter falado isso para mim, inclusive o moço do Uber, né? Falou que, não, aqui você não vai encontrar, né? Querida, aqui a gente perde as coisas, não encontra não. Você entendeu? E aí eu falei, poxa, eu tive fé naquele momento, assim, falei, não, eu vou achar, e não desisti. E aí a moça ela fez questão de me entregar, ela não entregou para o Achados e Perdidos. O Achados e Perdidos sabia que ela estava com o celular, mas ela não quis entregar, por incrível que pareça. E aí ela mesma que foi entregar o celular para mim. Então eu fiquei muito, muito, muito feliz com isso, assim. E o que não falta é exemplo de honestidade. Eu tinha feito um acordo de uma dívida e eu não podia perder aquela data, né, que era 2 de abril. Então eu tinha que pagar um boleto de R$600 aquele dia. Quando eu consegui o dinheiro, eu tinha uma motinha, uma bis, e eu peguei uma jaquetinha
coloquei os R$ 600 no bolso e coloquei o boleto no bolso junto, com os R$ 600. Observação, o bolso não tinha fecho, não tinha nada, bolso aberto. Quando ela passou de moto e deixou cair o boleto e o dinheiro, daí voou o dinheiro na avenida e o boleto deu junto. Quando eu cheguei na lotérica, eu coloquei a mão no bolso. A hora que eu coloquei a mão no bolso e não tinha nada no bolso, assim, na hora me deu um desespero, comecei a chorar. Eu juntei o dinheiro e o boleto, né? E na mesma hora não tive dúvida, eu peguei e fui até a lotérica, paguei o boleto, né? E daí fui no centro, fiz o que eu tinha que fazer. Quando cheguei em casa, eu bati foto da fatura e procurei ela no Facebook, né? Falando que eu tinha pago o boleto e que eu queria devolver o boleto pago e o troco de 50 centavos. Eu tinha acabado de chorar de novo, assim. A gente estava ali conversando. E até as gurias já estavam vendo, a gente vai dar um jeito para te pagar esse boleto, vai dar tudo certo, né? Tá, ok. Aí nisso toca o telefone e uma amiga dessa minha amiga do salão, da Cláudia, ela ligou e disse assim: ah, a Karine tá aí. Aí a Cláudia falou: tá, ela tá aqui. Daí quando eu peguei o telefone, ela assim: ô Karine, tu não perdeu nada hoje? Aí eu comecei a chorar de novo, né? Aí, sim, eu perdi meu dinheiro. Aí ela disse assim: bom, Karine, tu acredita que tem alguém que achou teu dinheiro, achou o boleto, e ele tá no Facebook te procurando, porque ele pagou a conta e ele quer te devolver o troco. Aí ela foi até minha casa, a gente ficou amigo, né? E daí ela me adicionou no Face como amigo e compartilhou, né? E aí começou. E aí bombou, a gente parou, fomos parar no jornal, do jornal fomos pra TV e aí ficamos dando entrevista e passeando bastante. Foi bem legal. Ele não tinha nada para fazer na lotérica. Ele foi lá para pagar a minha conta. Porque eu acho assim, ó, muitos de nós, e sempre eu acredito que a maioria, tá? Eu sempre acreditei que o povo brasileiro, a maioria é honesta. Eu sempre acreditei nisso. E, e daí ele ter feito aquilo assim nossa, eu só tive a certeza, assim, que é isso aí, a gente tem que acreditar, ele foi uma pessoa maravilhosa, ele podia ter ficado com dinheiro. A minha história foi lançada no livro de português, né? De todo o país do quinto ano, né? A gente fez o lançamento aqui em Novo Hamburgo, ali numa escola, né? Foi muito legal, assim. E todas as crianças que estavam presentes falaram que fariam a mesma coisa, né? Foi bem legal isso. Foi muito orgulhoso, assim, e saber que serviu de exemplo para muita gente, né? Foi muito legal isso, né? Eu fiquei muito feliz, assim, muito grato, assim, né? De ser reconhecido também, né? Porque, na minha opinião, teria que ser uma coisa comum, né? Mas aqui no Brasil, tu sabe que não é, né? Países afora já é diferente, aqui já não é todo mundo que teria a mesma coisa. Até no ano que eu fiz isso, na época, né? Muitos que eram amigos, assim, conhecidos, falaram: eu não devolveria, eu ficaria com o dinheiro, teria gastado, né? Mas eu fiz o que era certo, né? Que a minha mãe ensinou a nós. A honestidade das pessoas foi testada em um estudo realizado em 40 países. Um grupo de pesquisadores da Universidade de Zurique, na Suíça, e eles efetivamente viajaram para os 40 países e foram perdendo as carteiras. Então, eles utilizaram uma metodologia muito rigorosa, com um estudo muito bem feito. E aí, o que eles faziam era o seguinte: eles perdiam a carteira, na verdade, eles não largavam a carteira no chão, assim, eles levavam para um lugar público, como, por exemplo, um banco, um hotel, algum lugar com um alto volume de pessoas, e falava: olha, eu achei essa carteira na rua, eu estou com pressa. Vou deixar aqui para ver... Vou deixar aqui, não falava mais nada. E deixava e saía correndo. E aí, então, tinha uma pessoa com aquela carteira na mão que ela tinha que tomar uma decisão. E dentro da carteira, eles colocaram um cartãozinho que tinha um e-mail. Então, só que o e-mail era deles, eles criaram esses e-mails, né? Então, eles conseguiam rastrear quem entrava em contato falando que achou a carteira.
E é com isso que eles conseguiam ver essas variações e também dava para ver que tinha o cartão dentro. Então a pessoa, no momento que ela recebia, ela já sabia que tinha dinheiro e que ela teria como devolver. Ela não precisava descobrir essas informações. E aí eles viram que quando tinha dinheiro, a chance das pessoas devolverem era maior do que quando não tinha. E eles falam, opa, peraí, isso é diferente do que a gente imaginaria, né? A gente imaginaria que as pessoas teriam mais incentivo para devolver algo que tivesse menor valor para quem achasse. E aí eles resolveram aí para 3 países apenas a fazer, então, pensando assim, talvez esse dinheiro seja pouco interesse em roubar, né, digamos assim, em pegar para si. Mas se tiver muito dinheiro, talvez as pessoas tenham mais vontade de guardar o dinheiro para si. E aí eles fizeram isso em 3 países e perceberam que é o contrário. Aí que as pessoas devolviam mais. E isso está consistente com essa explicação, de que, de maneira geral, as pessoas querem ajudar, né? Querem ser honestas, mais do que ajudar. Isso não é uma ajuda, né? Isso é devolver algo que foi achado. O Brasil ficou em 26º lugar em número de pessoas que devolveram as carteiras. O que a gente sabe é que uma coisa importante para moldar o comportamento é o que a gente chama de normas sociais, ou seja, a gente observa como os outros à nossa volta se comportam para a gente definir o que é certo e o que é errado. Então, de alguma forma, isso provavelmente aconteceu. As pessoas que devolveram mais estão num ambiente em que as pessoas são mais honestas de maneira geral. De qualquer forma, o efeito aconteceu em todos os países. Então, tanto no Brasil quanto nos países que foram maiores, mais honestos ou menos honestos do que aqui, de qualquer forma, as pessoas devolveram mais quando tinha dinheiro. Então, essa explicação é válida também para o Brasil, né? Então, a gente também tem essa característica, tanto de pensar no próximo, de ter empatia, achar que ele está precisando, quanto também de se sentir mal por estar roubando alguma coisa que não é sua. O estudo surpreendeu positivamente, mostrando que a pessoa que encontra um objeto muitas vezes procura devolver. Mas a realidade mostra que quem perde nem sempre tenta achar. Quando se fala em documentos, menos de 2% das pessoas procuram os achados e perdidos dos Correios. Já no metrô, pelo menos no do Distrito Federal, cerca de 40% dos objetos reencontram seus donos. Muita gente ainda não acredita que vai encontrar os seus pertences. Muita gente. Inclusive dinheiro. Eles acham que não conseguem encontrar dinheiro e chega para a gente dinheiro em espécie. E tem muito jeito da gente devolver. Muitas vezes falta informação para o brasileiro. Por isso que é importante a mídia fazer essa divulgação para que o brasileiro possa ter o conhecimento de que nas unidades dos Correios pode estar sendo encontrado o objeto que ele perdeu, o documento que ele perdeu. E por falar em informação, fica o alerta para quem perde um documento. Imediatamente formalizar um boletim de ocorrência informando quais os documentos foram perdidos para que futuramente, caso ocorra algum imprevisto, alguma situação indevida, ele comprovar a temporalidade. Muito importante ter a cautela e a atenção, porque esses documentos eles poderão ser utilizados indevidamente por uma quadrilha, um criminoso, para falsificação de documentos, tentar financiamentos bancários, empréstimos, compras na internet, compras indevidas. Inclusive, esses documentos poderão ser utilizados para formalizar uma possível fuga do país. Seja para quem perde ou para quem acha, fica uma lição. A honestidade compensa. Esse no Uber caiu a minha carteira e eu também tinha um dinheiro e a pessoa que achou devolveu com todos os documentos, cartão, dinheiro, tudo, devolveu o motorista e ele veio me trazer até a minha casa. Então, foi a lei do retorno, né? Então, se eu tivesse ficado naquela época com esse dinheiro, hoje eu teria perdido a minha carteira com documento, com tudo, né? Porque é fácil, né? Esqueci no Uber, né? Caiu do bolso, eu não vi. Desde até eu entrar em contato com o motorista, ele tinha feito outras corridas, aí uma pessoa achou e devolveu, né? Poderia ter ficado, ele nem ia saber, porque estava no banco de trás, né? Bem na época da pandemia, né? Então, teve a lei do retorno, né? Existe a lei do retorno, eu acho que
qualquer objeto que eu encontrar, pode ser uma carteira com dinheiro que não me pertence, vou atrás do dono para entregar, né? E eu acho que eu passo isso para os meus filhos, passo isso para os meus netos, então eu acho que isso é válido, né? Eu acho que os brasileiros, a maioria, isso nunca ninguém vai me convencer o contrário. Eu acho que a maioria é honesta. O povo brasileiro eles trabalham, eles lutam, eles não roubam. A maioria. Tem muito exemplo disso, muito exemplo. Eu acho que a gente não pode perder a esperança nunca, e é isso que a gente tem que passar para as crianças. A tranquilidade de saber que tu fez o bem, mesmo sem conhecer a pessoa, né, que perdeu, e dormir tranquilo, assim, com a consciência limpa, não tem palavras para dizer assim. A honestidade compensa, entendeu? Compensa tanto que Deus me abençoou. Deus me abençoa até hoje, né? E tanto que aí, vocês estão vindo fazer uma reportagem e Deus vai abençoar de novo, não é isso? Né? Eu vou ficando por aqui e agradeço pela sua companhia. Até a próxima edição.